Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queria deixar aqui uma reflexão bíblica, com a seguinte temática, Qual é o segredo da felicidade? Esse é um tema que todo mundo busca, todo mundo procura, todo mundo quer saber qual é o caminho, qual é o segredo, qual é a fórmula da felicidade. E de forma rápida e direta, o segredo da felicidade, do ponto de vista da tradição judaica cristã, é obedecer a palavra de Deus. O Salmo 119, ele vai trazer uma série de ensinamentos acerca desse assunto, sobre a questão da obediência à palavra de Deus, que é muito interessante, Mas eu não vou ler todo o Salmo, até porque é o maior capítulo da Bíblia. Esse Salmo, ele está dividido em acrósticos. Cada acróstico representa uma letra do alfabeto hebraico. Se você tiver uma Bíblia em casa, você vai observar que os acrósticos do hebraico aqui estão divididos pela letra, e cada acróstico contém 8 versículos. É incrível esse salmo aqui, é uma coisa realmente bem trabalhada, é um livro que realmente foi bem pensado. O primeiro acróstico, ele é representado pela letra hebraica Aleph, aí vem o segundo, Beit, aí assim por diante, vai Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, e assim por diante até a última letra do alfabeto hebraico. Eu quero me deter apenas sobre essa questão da felicidade, apenas os versículos, 8 versículos, tá bom? Que você pode estar aí acompanhando na sua casa, lendo a sua Bíblia. Lembre-se sempre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Então, qual é o segredo da felicidade? Primeira coisa que nós podemos dizer dentro da questão da resposta, que o segredo da felicidade é obedecer à palavra de Deus, o salmista, entre os versículos 1 e versículo 3, ele vai explicar que obedecer à palavra de Deus é um estilo de vida, tá? Assim como você tem, por exemplo, características onde você preserva elas, você luta por elas, que você acredita que é o melhor, tornando isso um estilo, o salmista chama a atenção que é precisamente ter a palavra de Deus como estilo de vida. O versículo do 1 ao 3 ele fala assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Veja que do verso 1 até o versículo 3, o salmista vai explicar que essas pessoas que praticam, ou seja, que obedecem a palavra de Deus, eles são considerados pessoas felizes, A palavra hebraica para feliz, que em algumas vezes está traduzida como, eu até estive pesquisando, como feliz, abençoado, benditos. E claro, o mais conhecido, bem-aventurado, é o termo hebraico Esher. Eu creio que é assim que se pronuncia, não sou tão bom de hebraico, mas Esher. E aí o salmista está dizendo, que as pessoas são bem-aventuradas, Ou seja, Esher. Por que elas são bem-aventuradas? Porque elas andam em caminhos irrepreensível, ou seja, uma pessoa que consegue andar num caminho irrepreensível. O que seria irrepreensível? Uma pessoa que tem uma boa conduta, é uma pessoa que é honesta, é uma pessoa que é justa, tá? Mas é interessante, que para você ser irrepreensível, você tem que obedecer a palavra, o que ele vai falar no verso 2. Obedece aos seus estatutos. E também, naturalmente, uma pessoa que obedece os estatutos de Deus, ele não pratica o mal, como fala o Salmo, no verso 3, e também diz, porque ele não pratica o mal? Porque ele anda nos caminhos. Uma segunda observação é o versículo 4. Tu me ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Observe que o 4 está dizendo que quem manda a palavra é o próprio Deus. Em outras palavras, não é o meu conceito, não é o conceito humano, não é a filosofia. Às vezes a gente se apega a tantas filosofias, a gente costuma seguir, por exemplo, pessoas na internet, a gente segue líderes, a gente é apaixonado por algum pregador, pastor, padre, enfim. Mas não é as leis dos homens que vão nos deixar felizes.
Como diz o salmista 4, tu mesmo ordenaste os teus preceitos. Ou seja, não é uma ordem humana, não é uma palavra humana, é uma palavra que vem do próprio Deus que ordenou para que a gente seguisse essa palavra. Outra observação é que nos versículos 5, ele vai falar assim: quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos, né? E aí eu até anotei aqui que nossas obras não se equiparam à palavra de Deus, porque o versículo 6 ele vai falar: então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas. Mas eu quero me deter só rapidamente, versículos 6 e 7. Observa que ele, como um espectador, como uma pessoa que anseia, ele diz assim: quem dera, né? Quem dera pudesse, né, meus caminhos, os meus passos ser firmados na obediência. Porque ele reconhece, esse homem aqui que está escrevendo o Salmo, ele reconhece que os caminhos dele são tortos, são pecadores, são caminhos tortuosos. E essa é a natureza humana, né? Paulo fala em Romanos que nós todos somos pecadores, que o homem ele caiu em pecado. E por o homem viver em pecado, como é que ele pode viver uma vida irrepreensível, né? Interessante, o Salmo ele louva a palavra, mostra o segredo da felicidade, ao mesmo tempo que ele ensina o caminho de como a gente pode ser feliz, ele também vai mostrar que essa busca ela é impossível para o homem natural, porque como ele vai falar lá no outro versículo, né? No versículo 4, se não for o próprio Deus que ordena, se não for o próprio Deus que envia a sua palavra para nós, é impossível nos encaixarmos aqui nessas características, né? E aí o verso 6 é interessante, ele fala: então não ficarei o quê? Decepcionado. Aí ele completa: ao considerar todos os teus mandamentos. Porque quando você compara as suas obras, quando nós comparamos os nossos caminhos, nossas obras, nossas atitudes, e a gente compara com aquilo que a Bíblia fala, a gente fica decepcionado. Porque a Bíblia pede que sejamos fiéis. E às vezes a gente é infiel. Mas como é que eu sou infiel? Nos mínimos detalhes você pode ser infiel. E por último, para fechar, ele vai dizer uma coisa que é aquilo que toda pessoa tem que ter no coração: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandone. Verso 8. Então, ele termina dizendo assim: Senhor, eu vou obedecer aos teus decretos. Por favor, não. É tipo assim, como se estivesse clamando assim: Deus, Pai, não desista de mim, não me abandone, não se esqueça de mim, tá? Porque Deus sabe, Deus conhece que no teu coração, lá no fundo, por mais problemático que sejam os teus caminhos, os nossos caminhos, mas Deus sabe, Ele reconhece que lá no fundo você tem esse desejo de obedecer à palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe, tá bom? Que Ele te ajude, que o Espírito do Senhor te ajude, nos ajude a obedecer sempre a sua palavra. Fique todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.